Boa noite. Guilherme já tá por aí. Guilherme, agora só esperando você aceitar. Oi, Tati. Laila. Opa, peraí, deixa eu virar Oi. essa câmera. Olha a nossa diva. Vai te Ah, receber. começou já com Beyoncé, já começou com Beyoncé, daquele Isso! jeito. Tudo A bem, gente começar no Bianca? clima lá em cima. Tudo bom, Gui? Não é das É um poderosas, prazer ter aquelas que você dominam o aqui. mundo, né, de fato. Mas não é? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite. Primeiro quero te Boa agradecer, noite. né, por você ter aceitado esse convite, né, e vir para cá para o meu bate-papo psicopedagógico, Ah, para a eu gente que conversar um agradeço. pouquinho. Ah, que nada. Para a gente conversar um pouquinho, né? E queria que você começasse, assim, tá? O pessoal tá chegando e tudo. Queria que você começasse falando sobre a sua trajetória profissional, né? Que a gente se encontrou foi na internet, nos cursos da vida. Exatamente, né? Morando em estados diferentes, né? Mas a internet ela propicia esses encontros assim bem bacanas, né? O grupo com Verdade, a verdade. Luciana e com a Raquel promoveu esse nosso encontro, assim, é muito bacana. Conhecer pessoas de outros Isso é estados que compartilham os mesmos sonhos também. isso fortalece, né? Cada vez mais, porque tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Sabe, Bianca, eu falo, falo não, né? Acho que é um ditado, todo mundo fala que tem espaço para todo mundo, né? E eu penso que a área da educação, qualquer área que a gente vá atuar e conviver, não existe competição, né? Acho que a Uhum. competição fica introjetada na pessoa, tem espaço para todo mundo. A partir do momento que a gente olha o outro como um parceiro, né? Aquele momento que eu Isso. precisar de ajuda, ele vai trocar comigo, e no dia que ele precisar de mim, ele pode recorrer a mim. É o melhor caminho para se trabalhar, né? Para se construir relações em todo o espaço que a gente ocupar e conviver, né? Isso aí, com toda certeza. Vamos lá. Então, fala um pouquinho, assim, eu sei que você está terminando a psicopedagogia. Pois é, eu tô assim no último, a Dani também, que é da minha turma, está acompanhando. Beijo, Ai, Dani, minha parceira, legal. minha dupla de pesquisa. Eu estou no último módulo, né, da psicopedagogia. Uhum, E eu comecei, na verdade, a minha trajetória na educação, ela começa muito no teatro, né? uhum. Eu sou aqui de São Paulo, né, Zona Leste. Eu comecei fazendo teatro na escola, o teatro amador, e Ai, que legal. automaticamente eu fui conhecendo outras pessoas, né? Conheci a Flávia Bertinelli, que era uma professora de teatro, e a partir dela, que ela foi gostando do meu trabalho, conheci outros colegas fazendo teatro, comecei a trabalhar com teatro, uma coisa atrás da outra. Lá eu conheci o Augusto Boal. O Augusto Boal ele fala sobre a pedagogia o teatro do oprimido, né? E ele bebe na fonte assim do Paulo Freire, né? Da Nossa. pedagogia do oprimido. Só que aí eu fui fazendo teatro, aquele teatro muito mais social, assim, teatro também comercial que se fala. E a partir daí eu fui, opa, tem alguma coisa me chamando para a educação, né? E Paulo Freire, fui Uhum. fazendo leitura e acabei parando na pedagogia em 2015. Aí, em 2015, eu trabalhei com teatro durante 17 anos. Em 2015, eu encerrei e fiz o último espetáculo, que foi musical, aqui em São Paulo. E a partir disso, eu fiquei só na Uhum. educação. Aí passei pela Carandá Viva a Vida, onde eu Ah, fiquei 2 anos. Depois fui para Projeto Vida. Mais recentemente estive na Casa de Aprendizagem, uma escola que trabalha com pedagogia de projetos, que trabalha com a criança no centro da sua aprendizagem, né? E aí, tendo essas experiências, Bianca, trabalhando sempre como uhum. auxiliar ou assistente, a gente ocupa um outro lugar, né?
que tem um professor É, regente que cuida da turma toda, tem o planejamento escolar, né? Mas tem um auxiliar que fica ali no meio, como se fosse uma formiguinha, né? Que hora transita entre o aluno que faz a brincadeira, que eu era aquele professor muito trollado, né? As crianças adoram fazer é. trollagem comigo. Então eu ficava no meio, assim. Eu tinha um momento de ficar com eles, entender como que eles brincavam, e tinha aquele momento também de fazer a troca com a professora, né? E nessas escutas sensíveis, alguns alunos Isso. vinham até mim, a professora que estava na frente explicava o conteúdo, um trabalho muito bacana, e as crianças recorriam a mim. Engraçado. E depois dessa mesma Uhum. pergunta, elas testavam com a professora. E foi aí que eu fui percebendo, peraí, ele está me testando ou está testando a professora? E aí, Aham. que eu já começo a perceber, peraí, tem alguma questão de aprendizagem, tem alguma coisa de modalidade de aprendizagem, estilo que eles querem tirar. Até que o ano passado, na Projeto Vida, eu tive uma aluna com síndrome de Down, e foi essa aluna assim Uhum. que ela me transformou, sabe, Bianca? Que Ela, de delícia. fato, quando eu pensava que eu entendia essa aluna, ela vinha e desconstruía tudo que eu imaginava, assim. Ela me deixou assim em frangalhos, no sentido de que, meu, eu sou professor ou não sou? O que eu estou fazendo na educação? E por causa dela eu fui fazer psicopedagogia, porque eu precisava entender como é que essa criança aprende. Como é que quando eu começo a entender, ela vem e desconstrói tudo. Ela tinha outras comorbidades também, né? Tinha um TOD. Ah, E aí eu tentava compreender essa aluna. E aí eu fui aprendendo a aprendizagem, né? A gente isso. passa pela pedagogia, né, que tem aquela coisa meio ampla, porque é muito ampla, né? A formação Isso. de um pedagogo não é uma formação de professor, ele é um pedagogo teórico, né? E aí é o que você vai Exatamente. construindo, que você vai para a prática e se descobre. Quando eu cheguei na psicopedagogia, eu falei, meu Deus do céu, que dimensão é essa de entender essas modalidades de aprendizagem? E aí, naturalmente, foi me dando esse start de querer trabalhar com a criança individualmente, né? Pensando no como que a criança aprende, no processo dela Uhum. aprender, que é uma área da psicopedagogia, mas também que ela é muito pertinente para o professor em sala de aula, né? Só que é num outro contexto. E aí Sim. eu conheci, fazendo essas pesquisas, conheci a Aline Imediato. A Aline Imediato foi quem fundou essa proposta do home care pedagógico, né? É, o home Ela tem care, essa né? Eu andei formação. dando uma pesquisada. Ela quem É criou muito essa legal o trabalho, proposta, né? né? Esse cuidados domiciliares pedagógicos, né? Isso. Que é o home care, esse cuidado em casa. Só que o Então, olhar é muito pro pedagógico. é. Sim, porque assim, a gente sabe que existe a pedagogia hospitalar, a gente sabe que existe a psicopedagogia também, né? Que você vai fazer o atendimento. Quando eu ouvi esse termo, né, home care pedagógico, eu fui dar uma pesquisada para poder entender mais ou menos do que se tratava, porque em alguns momentos, né, por exemplo, o trabalho do psicopedagogo muitas das vezes é confundido pelos pais como um professor de reforço, né, um professor particular, e aí a gente tem que desconstruir isso. E aí me aguçou assim a curiosidade, eu falei, não, eu tenho que conversar com o Guilherme para ele poder esmiuçar isso, para ele poder explicar direitinho o que é esse fazer home care pedagógico. Então vamos lá. O Me home care conta. pedagógico, ele também disponibiliza esse olhar do reforço de conteúdo. Uhum. Ele também tem essa Uhum. frente de atendimento. Só que o home care pedagógico, ele é muito mais amplo. Ele pensa na aprendizagem da criança. E a Aline, a mediata, ela foi muito inteligente quando ela olhou para a criança e outra uma coisa muito importante, que não é o homeschooling, né? Porque são Uhum. atendimentos que É acontecem diferente. semanais, é muito diferente. O home care, o homeschooling é uma educação totalmente em casa, é uma educação integral que atende ao currículo e ele é assessorado pela. Aqui no Brasil ainda não é, ele não é reconhecido, né? Mas em outros países, Estados Unidos, Uhum. tem essa regra, tem esse acompanhamento do home care, embora existam alguns movimentos homeschooling aqui, né? Existem pautas que querem esse caminho também. Mas voltando,
O home care pedagógico, eu olho para a criança na aprendizagem dela. Eu faço a partir do que ele necessita, a queixa que ele vem, ele vai chegar, o pai é o mesmo olhar que vem do psicopedagogo. Ele traz alguma queixa ou uma dificuldade de assimilar algum conteúdo. Esse é o ponto de partida. Só que aí, quando chega para a gente, o psicopedagogo, isso, vou falar do psicopedagogo do ponto de vista do que eu estou estudando agora também, né? Ele tem esse momento do contato com o Claro. conteúdo escolar como uma das etapas, né? Só que eu, enquanto Isso, mas na pedagogo, fase minha da formação intervenção. faz a intervenção, mas ele busca, uma Sim. das etapas é fazer a análise do material escolar ou do conteúdo, do Sim, currículo. na O avaliação, pedagogo, exatamente. Para a gente ver como é que está. exato. O pedagogo home care, ele o tempo todo ele se ampara pelo conteúdo pedagógico. Eu penso na aprendizagem Uhum. da criança, eu penso no que ele está estudando, é o olhar do professor, na verdade. Ele é o segundo olho do professor, né? Segundo par de olhos do professor no além sala de aula, né? O professor ele planeja, ele tem a projetação Uhum. de cuidar com vários alunos. Eu olho para aquela criança que tem essa dificuldade que ela traz, essa queixa. Então, a partir da queixa da criança, eu acompanho todo o pedagógico. E aí entram frentes. Tem um reforço escolar, que de fato é o reforço daquele conteúdo. Essa é uma frente. Uhum. Tem um outro olhar do home care, que é onde eu caminho muito mais, que é para mediação escolar. Né? Agora, nesse contexto que a gente vive, né, de distanciamento social, é acompanhar o aluno, uma das frentes, por exemplo, acompanhar o aluno quando ele está em aula online com o professor. Isso. Porque aí eu vejo a interação dele, como que ele aprende, qual é Ah, a dificuldade que ele tem nessa relação. E depois dessa, uma outra etapa é desenvolver o conteúdo que foi trabalhar, que foi pedido pela professora. E aí eu vou trabalhar, eu vou entender como que ele maravilha. trabalha, como ele. É um olhar muito mais amplo no sentido de acompanhar e fazer a produção de relatório também, que tem essa etapa. E dentro desse conteúdo que é para desenvolver a autonomia da criança, eu faço um rastreamento, né, alguns protocolos que é permitido para o Aham. pedagogo, o IAR, por exemplo, é um deles, faço o rastreio e entender qual é a deficiência que precisa ser desenvolvida do ponto de vista pedagógico. E aí eu vou trabalhar estímulos sempre alinhado com o conteúdo escolar. E é sempre por esse olhar, assim. Olha que Aí a maravilha. mediação escolar É porque passa o diálogo da escola com a família. Oi? isso. Não, pode falar, pode continuar. Termina teu Aí raciocínio. o mediador escolar, imagina, o mediador escolar, ele faz essa ponte com a escola, né, a coordenação de um modo geral, é o professor e o aluno, né? Aham. Então é essa triangulação que a gente cuida no pensar da criança. Qual é a fase que a turma está no conteúdo e qual é a fase que esse aluno que apresenta essa deficiência ou essa dificuldade está nesse momento. O que eu posso fazer para que ele... Eu não trabalho, na mediação, eu não trabalho com adaptação do currículo, a flexibilização. Eu Uhum. trabalho com qual é o gap que eu tenho que reestruturar para que ele desenvolva e alcance a sua turma, né? Tem também a outra frente do home care pedagógico, que é o acompanhamento pedagógico, que eu fico o dia que eu acompanho o aluno no período escolar. Né? E aí tem Hum. todas as observações pedagógicas, observação do aluno, que é como se fosse um acompanhamento terapêutico, né? Só que aí ele é sempre voltado naquele apoio para o aluno em sala de aula. Então são Entendi. frentes que se trabalha com a criança em desenvolvimento, mas sempre com ponto de vista pedagógico. Eu acho que a Aline foi muito feliz nesse olhar. Ela também é psicopedagoga, tem essa formação, né? E ela é Ela foi terapeuta ABA também. isso também, nossa. Então ela foi muito feliz nesse olhar porque é uma necessidade. Hoje, nesse momento da pandemia, eu atendo as crianças no consultório e eu ouço essa queixa, né? Tem crianças que, por exemplo, que têm desatenção, ela simplesmente não consegue ter acompanhar as aulas online, porque estão sozinhas, né? Pai e mãe tem que sair para trabalhar, já é adolescente, não dá conta. E se tem alguém do lado para poder estar ali acompanhando, ajudando, interagindo, né? Nossa, é o Porque ideal.
É o sonho. É um outro contexto, né? Porque a criança, acho que, obviamente, toda a sociedade ela está se adaptando, as escolas, os alunos também estão se adaptando. É óbvio que hoje as crianças elas já nascem submersas nas tecnologias, mas a gente sabe que não é saudável, né? Tá me ouvindo? Parece que tá girando aqui. Travou? É, menina, a Quem internet estiver aqui ouvindo, tá tão bom. oi. Guilherme, oi. Caiu, Oi, voltou. vamos lá. A gente enverga, mas não quebra, né? Ai, essa coisa da internet. Estou aqui com o modem do meu lado, mas mesmo assim a conexão é uma beleza. E olha que loucura, né? E Uhum. esse evento acontece muito nas aulas, né? Sim. E é uma quebra. É quando você pensa numa criança que está num processo de aprendizagem, em um outro contexto de isolamento da sua turma, que fica praticamente dentro de casa 24 horas por dia, e aí quando ele tem essa comunicação com a professora e a sua turma, a internet ela não colabora, né? Sim. Aí você pensa todas essas questões emocionais, né? Toda essa questão que está se acumulando com a criança e vem essa quebra de conexão, de raciocínio, né? Então, até nisso, a gente, quando Sim. trabalha com o home care pedagógico, acompanha com a criança, né? A gente vê essa relação. E dar continuidade, aquilo é de verdade, é sentar com a criança e assistir aula com ela, né? Uhum. E a partir daí É. projetar o que eu posso fazer para que essa criança acompanhe essa turma. Que a minha ideia, assim como a do psicopedagogo, não é que essa criança fique comigo durante 2, 3 anos, 1 ano. Não. Eu quero estabelecer, É ver que qual ela é tem o uma gap que ela tem autonomia, né? naquela aprendizagem. Exatamente. Eu fiz um post um tempo atrás falando sobre a alta, né? Que acho que é o momento mais Isso. desejado para o psicopedagogo, que é o da alta. É quando a criança ela voa, vai-se embora. Quero que você voe, assim. E é muito pra gente também, né? Essa nossa vida de ser Sim, porque você professor vê o é resultado do. Você vê o resultado do seu trabalho, né? Hoje ainda estava conversando chegadas com e uma partidas aprendente o tempo justamente sobre todo, isso. né? E aí, às vezes, as crianças Exatamente. querer dar uma sabotada, né? Para não poder escapar, querer ficar por conta do vínculo que vai formando ao longo do tratamento. É uma coisa. Tem aqui um comentário da Naisa Alencar. Eu trabalho Anaísa, com terceiro beijo, ano. né? É sua amiga? Ela é uma educadora, uma professora incrível, está fazendo mestrado agora na PUC, em Ai, que tecnologias e legal. inovação. Ela é incrível. Aprendi muito com ela. Ela fala aqui, ó. Eu Beijo. trabalho com o terceiro ano do ensino fundamental 1 e tem criança que acaba ficando totalmente dependente dos pais nas aulas online, a ponto de não tirar dúvida conosco, e sim com os pais. É Hã? outro lugar, né? Porque os pais também. Já existe a rotina do pai, né? Muitas famílias estão em home office, algumas têm uma outra rotina, e o detalhe: os pais não são professores, né? Existe uma autocobrança para cima dos pais, e alguns pais tomam a frente disso, mas o pai ele não é professor. É pai e mãe, o cuidador, ele é o lugar dele de cuidador, né? Sim. E ter um adulto ao lado é para auxiliar, né? É muito louco o que a gente está vivendo agora, né? É uma experiência nova para a sociedade, para a Ai, educação, que filha, está ainda bem que tá me repensando o sabotando. tempo todo. Eita, você ainda tô conseguindo te ouvir. Eu tô dizendo, a internet tá Ih, me está rodando. sabotando. Ô, Puxa internet, dá um vida! tempo aí, por favor, né? Ai, será que a gente vai ter que Ai, interromper? Porque assim também não rola, né? Toda hora caindo, toda hora caindo. deixa eu ver.
Ai, Aqui alguém no está Rio, a gente ouvindo? teve uma chuva Tá e o chovendo bastante por sistema. aí, né? Oi? Tem chovido bastante por aí no Rio de Janeiro, né? Tenho acompanhado aqui pelos jornais aqui. Houve Ai, grandes chuvas nessa região aí. Oi? eu vou ter que encerrar. Você quer encerrar e voltar de Puxa novo? vida. Que pena, que tristeza. Você quer tentar encerrar de novo? Encerrar e voltar de É. novo? Ai, é porque fica ruim assim, né? Indo e voltando, indo e voltando. Ah, Puxa não. vida. E tá aqui, ó, do meu ladinho, o modem, mas hoje tá Tecnologia! complicado. Puxa vida. É, né? Fazer o quê? Mas bom, deu uma melhorada, né? Vamos tocando, Vamos caminhando e tocando. cantando, e seguindo a Então, canção. essa questão do. Ela falou que tá complicado o áudio. A Natasha falou que o áudio tá complicado, ela não tá conseguindo ouvir direito, tá travando. É. Que pena, viu? Melhorou? Ou ainda tá travando, gente? Quem tiver conseguindo me ouvir, por favor, me dá um feedback. Eu tô te ouvindo bem aqui, eu não sei as pessoas que estão nos acompanhando. É, eu também tô te ouvindo. Ai, Hello? ai. Ó, nada. Ninguém responde. Acho que não tem ninguém ouvindo. Acho que tá travando bastante, então. É. Você quer chamar de novo? Quer tentar chamar A de Naisa novo? disse que melhorou. Melhorou? Vou tentar aqui. A Natasha também disse que melhorou agora. Então. Vamos caminhando? Ou quer tentar Tá. voltar? A Deli diz que aqui está bom, aí não sei. Ai, a tecnologia nos pregam peças, né? Não Vamos ter que fala não. rebolar e vamos embora. O que a gente tem que fazer, né? Eu participei de uma live com a Raquel que só Jesus. Parecia que eu estava no elevador. É terrível. Eu acho que até essa modalidade de aprendizagem, assim, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu aprendo na relação, né? Esse contato, pode vir a tecnologia que vier, assim, mas nem nada vai substituir a relação com o outro, a escuta com o outro, o toque, é você perceber no cheiro da criança, no humor que ela chega em casa, na escola, que ela traz de casa já essas emoções. Pode vir a tecnologia que vier, assim, mas nada vai substituir essa É o que eu relação com o falo. outro. Né? Relação humana, Sim. a escuta sensível. Isso. A E afetividade, né? Eu acho que é a base. eu acho que o amor. E quando a gente fala amor, né, algumas pessoas costumam entender no lugar da preguiça, amor, né? Mas é o amor que o Paulo Uhum. Freire fala, que é o amor fraterno de acreditar no outro até as últimas consequências, né? A gente aposta que o outro ele vai construir, que ele vai caminhar, independente das condições. Aí tem aquela frase do Jean Piaget, eu só sei dessas citações, assim. O Jean Piaget ele fala assim: nasceu gente é inteligente, né? É independente da Mas é. condição em que ela esteja, ela pode aprender, né? Todo mundo aprende. E acho que o vínculo, acho que o maior canal que possibilita essa aprendizagem, primeiro é esse amor, né? Que Isso. constrói esse afeto e vem a afetividade de afetar um ao outro e o vínculo, né? Que a gente A tem, gente vai que a gente construindo, constrói com a exatamente. criança. E as crianças Exatamente. elas passam pela gente, né? De uma forma, a gente deixa marcas, né? E elas nos deixam também, né? Sim, com Realmente certeza. acho que a Não tem nossa preço. profissão, Bianca, não tem. Ela tem a alegria, tem a alegria e a tristeza, né? Dos encontros e despedidas do Milton Nascimento. E de fato, a nossa profissão, assim, como professor, como psicopedagogo,
na relação com o outro, a gente o tempo todo está encontrando pessoas novas e se despedindo de outras, assim. E acho que a gente, quanto É um educador, a gente tem eterno, que né? sempre pensar, né, na nossa responsabilidade, nesse eterno que a gente deixa no outro. É assim, E assim, é inspirador, né? Eu tive excelentes professores na minha vida e eu acho que eles me inspiraram de uma certa forma, né? Porque não tem preço que pague quando você vê uma criança desabrochando, começando a ler, se descobrindo que é capaz, né? Isso não tem preço. só quem é da educação não dá para explicar, né? A gente pode É. escrever assim folhas e mais folhas, laudas e mais laudas, mas é o contato no olho, né, que a gente percebe. Aquela criança que ela é tímida, que ela dificilmente ela vai dizer obrigado, mas ela vai Uhum, olhar para você e você vai entender que ela disse obrigado, né? verdade. É nessa escuta que a gente tem o tempo todo com a criança, é nessa escuta da relação. E eu falo muito em escuta, eu falo muito em relação, porque os meus professores me deram isso, tanto os meus professores de faculdade, de escola, mas os professores com quem eu trabalhei enquanto eu fui auxiliar, enquanto eu fui estagiário, né? Ai, São que bacana. educadores assim que tinham, que são pessoas cheias de retalhos, né, de memórias, de experiências que eu tive muita sorte, na verdade, assim, todos os educadores com quem eu passei foram muito generosos, né? E acho que a educação ela precisa olhar o assistente, o auxiliar, o estagiário na mesma Isso. perspectiva do professor, porque aquele professor que nos recebe, que está nos formando, Ele está ele sem multiplicando, dúvida, né? olha, me arrepia. O professor que escuta aquele educador que está chegando, ele deixa marcas na gente assim. Eu de fato, assim, eu sou uma coxa de retalhos, assim, eu levo cada professor com quem eu fui auxiliar, de quem me pediu auxílio, de que a gente pensou, de que a gente chorou muitas vezes juntos. Eu tive uma educadora assim que a Paloma, que eu trabalhei na escola Projeto Vida, Uhum. todas de um modo geral deixaram marcas. Mas por ter tido essa aluna assim com síndrome de Down, a gente compartilhou assim de momentos muito difíceis, difíceis no sentido de nos questionarmos, né? Será que a Sim. gente dá conta, né, daquele dia que aquela criança não ficou bem, que ela estava desestabilizada e às vezes derrama, né? Aí vai a gente no final do dia secar, seca aquele que E o derramou. psicopedagogo também passa por isso. Se prepare, né? De você ficar questionando a sua prática, né? E aí é bom porque nos move, porque a gente vai sempre tentando melhorar, buscar, né? Em função da melhora do outro, do desenvolvimento do outro. A Naisa fala, professor e auxiliar são e devem ser parceiros. Uma via de mão única, né? Exatamente. A Nay falou tudo. Assim. E aí acho que as escolas têm que olhar, né? Uma coisa que sempre que incomodou falando de auxiliar, estagiários, Uhum. assistentes, a diferença que existe de salário, né? Porque Sim. são funções diferentes, de fato, entre um auxiliar e um professor regente. Mas são funções que se complementam. Enquanto aquele professor regente ele está no planejamento, que é muitas vezes, em todas as vezes, eu, por exemplo, fui chamado a participar, porque a minha parceira me escutava, a Paloma, todas as Uhum. vezes ela estava nessa função, além de reger a turma, eu estava num outro lugar de escuta, eu estava num outro lugar de trabalho, eu estava num outro lugar de acompanhar, em alguns momentos, as dificuldades dos alunos e trocar com ela. Né? E quando você tem esses parceiros em sala de aula, falta um pouco que as instituições de ensino, tanto da rede privada quanto da rede pública, olhem para esses Uhum. profissionais auxiliares e os enxerguem também como professores. Porque é discrepante assim, os valores salariais que existem entre um É. regente e um auxiliar, né? Mas que ainda assim trazem encantos que são não dá para se explicar.
É de se viver, né? Eu É, acho que esse verdade. psicopedagogo que eu quero me construir ainda, eu acompanho muito você, assim, né? Acho que encontrar tanto a Lu quanto a Raquel, assim, foi importante de ver o repertório delas, assim, né? Aí conheço a Sim, Ana, pessoas e profissionais do Brasil inteiro, assim, né? De realidades diferentes, mas que ainda assim a gente encontra diálogos comuns, assim, esperanças comuns, afetos comuns. E acho que isso que exatamente. vale a pena na nossa profissão, né? É, Vale muito a isso pena. vai nos dando gás, né? Porque de vez em quando, assim, eu já tive vontade, muitas vezes eu tive vontade de desistir, né? Porque você sabe que no nosso país nada é fácil, mas isso vai nos dando gás, vai enchendo a gente de esperança, de acreditar que amanhã é um novo dia, que vai melhorar e a gente vai seguindo. E as crianças também, né? O resultado com elas é que fascina. Nossa, eu sou Ah, apaixonada. sem dúvida, sem dúvida. É, eu ia te falar, e como é que é essa relação do home care, né, pedagógico, e os pais, essa parceria? Como é que você percebe isso? Porque os pais é que te Então, os pais, procuram, quando eles. óbvio, né? Sim, os pais, quando nos procuram, já parte de um princípio que ele. Eu já entendo que existe um cuidado, uma disponibilidade de participar desse processo, né? Acho Uhum. que os pais eles entendem que o acompanhamento home care pedagógico é mais do que reforço, eu acompanho todo o processo, né? Eu tenho a devolutiva parcial de como que a criança vem se desenvolvendo. Existe a produção de um relatório final que ele pode ser entregue para um especialista da área médica ou mesmo para um psicopedagogo, porque assim, existe uma questão de ética, né? Eu sou pedagogo, eu estou me Sim, sim. adequando a essa modalidade de trabalho, né, por conta da pandemia, então a realidade mudou, perdi o emprego. Aí você vai para uma outra realidade, de home care pedagógico. Eu ainda sou professor com aquela criança individualmente. Mas se eu identifico nesse meu rastreamento, no rastreio que eu faço com a criança, na relação com ela, que existem questões psicopedagógicas, eu não posso me atrever ao entrar nesse Uhum. campo. O meu limite, ele chega assim, Isso. pedagógico. A partir do momento que eu estou no pedagógico, eu traço todas as metas de trabalho. Eu identifico que ele tem alguma questão, ou seja, de questão cognitiva, ou seja, de uma questão de atenção. Eu posso desenvolver atividades, jogos, pensando no conteúdo escolar dele, sempre do princípio pedagógico. Mas se eu identifico de que, olha, Uhum. o meu lugar enquanto pedagogo não está dando conta, é a minha obrigação encaminhar para um psicopedagogo. Por mais que que esteja em formação como psicopedagogo, não é nem ético, né? Você ser o pedagogo e também Isso, ser o psicopedagogo, porque eu vou ter uma visão totalmente contaminada. Né? E aí, esse pedagogo, exatamente. né, no caso, como home care, eu tenho esse olhar. Né? Eu vou até o meu limite dentro do pedagógico, se eu percebo que ele precisa de uma atenção ou que e a gente, na sala de aula, na verdade, com a criança, tudo ecoa, né? Quando você percebe, a criança ela tem um comportamento. No dia que ela vem diferente, você já fica com o sinal alerta. E se há uma persistência, você já percebe, a gente, essa escuta, essas minúcias, os pequenos detalhes, assim, cada criança é única. Existe, tudo Com bem, os certeza. marcos do desenvolvimento, existe tudo isso. Só que cada criança, não é porque se aos 10 anos ela tem que fazer isso, aquilo, o outro ele tem que fazer também. Porque é o tempo dele. Não É a necessariamente. maturação biológica. Exatamente. E aí é o olhar sensível que eu preciso ter enquanto pedagogo home care. Né? E se eu percebo que passa do meu limite enquanto professor particular daquela criança, cabe a mim, cabe a todo pedagogo home care encaminhar para um especialista. Né? Ou que seja um neuro, se eu percebo que olha, tem uma questão a se olhar, é pensar no relatório das atividades. Aí as semelhanças, né, que vêm com a psicopedagogia. Eu faço Isso, uma descrição do relatório exatamente. pedagógico. Vocês é ótimo, né? Eu vou falar vocês porque eu ainda não sou psicopedagogo. O psicopedagogo ele traz essas inferências psicopedagógicas. E eu vou me centrar no pedagógico.
Eu vou narrar o que eu Exatamente. trabalhei e o que servei. E entrego esse relatório para esse profissional e é ele que vai dar continuidade, vai dirigir. E, ao mesmo tempo, havendo a necessidade, eu vou continuar com o trabalho pedagógico, eu preciso seguir com essa criança porque a vida ela não pode parar, né? Até que a criança Exatamente. faça uma avaliação psicopedagógica, passa por uma equipe multidisciplinar, Leva são um meses tempo. aí. Leva um tempo. E a criança ela Exatamente. precisa continuar a estudar. Então, todo o meu suporte. E aí começa a construção de diálogos. Se eu faço um relatório, se ele for Uhum. encaminhado para outro profissional, eu faço a mediação, né, que o pedagogo me quer. Uhum. Eu ainda continuo trabalhando aqui no pedagógico, mas eu estou o tempo todo triangulando com a escola, triangulando com o psicólogo, ou com o psicopedagogo, ou mesmo com o neuro, que caso seja uma outra sintomatologia que a criança apresente, mas sempre com olhar para o pedagógico, porque eu preciso que ele continue a caminhar, né? E aí, quando chego no Exatamente. pai, existe o contrato de prestação de serviço. Então, tem todo um labor assim, de apresentar para o pai como é que funciona esse trabalho pedagógico. Então, faço todo o acompanhamento. Não é chegar, e não é desprezando também a questão da função do profissional que faz o reforço, não é isso. Porque existe. O Isso. reforço escolar ele tem a sua importância e tem a sua necessidade. Assim como o É, pedagógico, são o home coisas care, distintas, né? são coisas distintas, dentro do escopo da educação, mas para necessidades diferentes, né? E aí essas áreas Exatamente. acabam... E aí eu penso que a Aline, ela foi muito feliz, assim, né? Então não tem só o Guizão, aqui em São Paulo, na Zona Leste, Zona Central e Zona Oeste, que atende home care pedagógico. Eu tenho home care pedagógico, tenho colegas que moram no Mato Grosso, em Goiânia, Campinas, todo o Brasil, né? Então é É, uma espalha para o rede de Brasil formação, inteiro. está espalhando pelo Brasil inteiro. Foi muito inteligente da Aline fazer o home care pedagógico, né? E ela sempre e aí também existe um outro lugar que é de você produzir os materiais estruturados, né? Então, eu faço Uhum. utilização de jogos pedagógicos, faço os jogos lúdicos que trabalham também habilidades de cognição, questões motoras. Também eu faço isso. Sempre à luz da pedagogia, sempre à luz da educação, né? A gente está em Uhum. sala de aula, a criança ela vai para o intervalo. Obviamente que existem colegas que acham que intervalo é tempo de fumar um cigarro, tomar um café. Mas é no brincar que a criança se revela, né? E quando eu estava como estagiário, e a Anaísa, Aí você inclusive, está fica aí, só a os gente ficava dois. naquele olhar, assim, eu numa ponta, a Anaísa do outro, nesse caso, a gente observava essas relações, porque a criança se mostrava ali. Ou quando era questão da educação física, uma criança que não gostava de matemática, mas quando a gente acompanha, o professor, o pedagogo vai a uma aula de educação física e vê aquela criança no centro como um grande líder, que ele é um chefe do grupo, que ele comanda, que ele tem a percepção espacial, ele consegue fazer um cálculo mental rápido de fazer o gol, ele consegue distribuir a estratégia no jogo. Como que essa criança não gosta de matemática? Se eu percebo que ali no jogo ela está brincando, que ela está comandando e ela trabalha as habilidades lógicas matemáticas, né? E aí é o olhar, né? É um trabalho muito mais de formiguinha, né? Não Isso. dá para ampliar muito no atendimento, a pegar muitos alunos, porque eu preciso ter uma atenção maior para essa criança, né? Então, Exatamente. requer o deslocamento. Hoje tem essa questão, né, aqui em São Paulo tem uma flexibilização, mas eu, por pertencer ao grupo de risco, então existe um Uhum. critério maior, né? Então o espaço tem que ser arejado. Então tudo isso é conversado com os pais antes, né? Então, Sim. primeiro eu tenho esse diálogo com os pais quando me procura, apresento a proposta, o que vem a ser o home care pedagógico e essas condições para ter um espaço arejado, para que a criança possa ter um espaço também adequado para que ela se sinta confortável, né? E a família, ela pode Isso. participar, ela está ali o tempo todo. Até para se acomodar, perceber como que eu trabalho, até que chega um outro momento Uhum. desse vínculo que se gera, né? E a criança ela começa a soltar, então agora o pai sai um pouco de frente, fica só eu com a criança, porque é um espaço de troca, né? Já criou, mudou o vínculo, né? Tem essa aproximação que é eu, os pais e a Exatamente. criança, e depois é eu com as crianças, e a criança, né? Em sua aprendizagem. Então, o home care ele tem frentes assim de trabalho bem específicas, mas também muito tão Achei, mágica quanto uma sala achei de aula. tão maravilhoso
maravilhada com esse home care pedagógico. Vale Se a eu fosse pena, criança, vale com muito a certeza eu pena. querer, né? Não É, é? é que nem um atendimento psicopedagógico, né? Infelizmente, a realidade que a gente vive não é para todo mundo, né? Porque isso gera um custo. Mas quem sabe, conforme as coisas forem ficando mais popularizada, né? Vai se pensando em outras formas de fazer, de uma forma mais social também, né? Bianca, tem uma Porque... psico... Desculpa, pode falar. Pode falar. Pode falar, Eu fala. falo... Não, eu falo mais que a nega do leite. Se deixar, eu vou falando. Fecha o seu raciocínio aí, porque senão... Você já viu aí? Eu sou de Salvador, sou baiano, então minha família toda é nordestina. Então, às vezes, vem esse Que sotaque, assim, delícia algumas de gírias da ouvir! Bahia. Pode falar que é bom demais te ouvir. Aí vem essas referências de família, assim, né? Você estava falando Mas da é isso que te faz psicopedagogia, ser né, quem você social. é, né? Imagina, imagina. Tem uma psicopedagoga, isso que eu levei muito, eu levo isso até nas aulas, né? Porque Uhum. ainda a psicopedagogia, ela é um serviço, e até o home care pedagógico, não vou tirar isso, Sim, ele é um serviço ainda elitizado, ainda restrito, porque existe um custo, né? Eu tenho um tempo do isso. profissional se preparar, eu tenho que estudar esse aluno, eu tenho que preparar material adequado para ele. Então, ele ainda é um serviço, né? Acho que falta a gente pensar, e tem uma psicopedagoga, que é É a a Jossandra Monique? Barbosa. Não, a Ah, Jossandra Barbosa, não sei se você conhece, é tá, do Jussandra, Piauí. conheço. A Jossandra, ela é muito questionada assim pelo meio psicopedagógico e tal, mas ela defende muito a psicopedagogia social e ela faz um movimento lá no Nordeste, lá em cima, incrível com esses Isso. trabalhos assim. E ela defende muito de que a psicopedagogia, ela precisa se popularizar. Ela precisa chegar às pessoas que mais necessitam. Não é só a criança que tem uma condição, que bom, que maravilha, condições sociais, que tem dificuldades. Todas as crianças precisam de um aporte de um psicopedagogo, de um pedagogo home care. Aí eu tento, nesse caminho, né, Uhum. abarcar essas pessoas que não têm essas condições, né? Mas ainda é muito difícil a gente abraçar Sim, todo mundo, né? Aí vai de é, iniciativas muito não dá. individuais, né? É, sim, no outro dia eu assisti uma live que eu sigo, a Clarissa Brito, ela é daqui do Rio, ela é uma educadora antirracista. Eu assisti uma live com ela e com a Monique Gonçalves. A Monique, ela é de São Paulo e ela tem esse trabalho de uma psicopedagogia social. Eu vou querer o contato dela. Sim, ela Nossa, eu tá já aí vou no I, querer é o contato. maravilhosa, maravilhosa. Eu Tá, falei para ela tá que eu no quero seu aprender com Insta? ela. Eu Tá, quero, eu já eu vou te quero. marcar. Eu vou Me te passa, por marcar. Ela é favor. de São Monique Paulo. Gonçalves. Isso. Ótimo, ótimo. E Porque ela a gente tem um precisa projeto. quebrar esse caminho, né? Sim, porque ela fala, né? A história da psicopedagogia, ela chega no Brasil para dar conta de um fracasso escolar. E o fracasso escolar no nosso país tem nome, tem cor, tem É um classe social, projeto. E é um projeto. O Darcy Ribeiro né? falava muito sobre isso, que a crise na educação não é um problema, ele é um projeto. E, de fato, ele é um projeto. Ah, Se é. você olhar assim que as coisas não Maravilhoso, mudam, Darcy. Darcy é incrível, ele tem uma visão assim, nossa, ele é o povo brasileiro, salve Darcy onde ele estiver. Acho que a gente carrega um pouco dele, né? Mas não é, eu sou dessa época, que eu sou bem antiga, sabe, Gui? Eu também sou, viu? Vamos mudar de assunto? Não somos dessa época. Como é que diz agora, Bia, que nós somos vintage, né? Ou somos os clássicos. Eu vi uma camiseta, eu não sou velho, eu sou um clássico. Então vamos aproveitar o embarque Isso, dessa onda, somos um clássico. Isso que é o mais importante. Ai, meu. desse jeito. Não é? Isso. Olha, Gui, junta eu e você não dá, não. A gente fala pra caramba. Vamos voltar no assunto.
Eu, vacinação que tá passando. Tá faltando olha, eu não pouquinho, vejo a né? hora de acontecer o encontro, assim, de um congresso de psicopedagogos pessoalmente, sabe? Que essa vacina Isso. chegue logo para a gente fazer esse encontro de fazer redes de trocas, assim, né? Porque chega uma hora que a Maravilhoso. rede social, né? Até primeiro porque nem é saudável, né? Aí, deixa eu só É. falar rapidinho. Eu evito fazer. Tem todas as questões. O meu serviço ainda ele está limitado por conta do isolamento social, né? Uhum. Mas já basta a criança ter a aula online. A gente sabe que não é saudável que uma criança até os 10 anos ela não tenha mais do que uma hora de acesso às redes, aos eletrônicos. E hoje essa educação, os professores, nossos colegas, e até um tempo atrás estava nessa luta também de ter que se reinventar o tempo todo, a gente persegue esse ideal para não deixar o aluno na mão. Mas a gente Sim. sabe que isso aqui, que é incrível, que ele é ótimo, para uma criança, 10, 11 anos, não é saudável que ela passe mais do que uma hora. A gente sabe que a realidade é outra, que as crianças ainda jogam muito videogame. Então, aí, se você pega Sim. um acúmulo desse material enquanto está se aprendendo, mais o que ele usa no dia a dia no seu entretenimento, olha o quanto de estímulo que isso leva para a criança. Né? Então, por isso que eu tento nas minhas limitações, por conta do isolamento social, desse isolamento, ir Uhum. presencialmente com toda essa segurança. E pensando assim nas consequências, assim, eu fico pensando muito, sabe, Bianca? O Sim. que vem depois de tudo isso? Né? E a gente discute muito na formação da psico, né? Uhum. Espero que não, mas a gente sabe, sendo uma coisa bem pragmática, isso que acontece hoje será ecoado em 2021, em Ih, 2022, por bota aí muito pra frente. tempo. Então, as clínicas, os psicopedagogos institucionais, os pedagogos e pedagogas home care. Então, assim, a gente vai ter um trabalho à frente de parceria com os professores, com essas escolas de diálogo, porque as consequências. E saiu até um estudo, hoje que eu nem li ainda, sobre da Porvir, falando sobre as consequências da aprendizagem, né, do eletrônico e o que pode vir, né? O Dunker também, o Christian Dunker, ele fala Uhum. muito, ele tem falado bastante sobre o que esperar depois no pós-pandemia, né? E vai Nos ecoar muita preparar. coisa. Nós temos que nos preparar para as crianças que estão chegando, inclusive para o nosso retorno. Não agora. Sim. Aí hoje, enquanto educador, eu defendo. Eu sou educador, eu acredito na educação, mas nesse momento, com essa insegurança, retorno às aulas, é óbvio que eu preciso de Loucura. emprego, sabe? É óbvio que os professores precisam trabalhar. Mas para que Mas não uma é assim, né? educação? Não desse jeito. Você vai ter uma educação para quê? Pegar um diploma e levar para o caixão? É. Agora você tem que pensar primeiro na vida. Agradecer que a gente está vivo e passar por essa onda. Educação vem depois. E outra, criança, hoje o meu olhar está se aproximando, né, da educação inclusiva, por conta dessa aluna que eu tive, que ela me transformou Isso. e ela ecoa em mim na minha vida. É um caminho que eu pretendo seguir da educação inclusiva com síndrome de Down e a alfabetização. As Outra crianças. maravilha. Ah, é o olhar que você fala que a Anaísa comentou assim, desse quando as crianças, quando a gente vê as crianças desabrochando, assim. E elas aprendem. Criança, ela aprende com ou sem um adulto. Então, nesse momento, pai, priorize a relação com seu filho. Né? Tire o máximo dentro do possível. Eu sei que não dá para se falar como uma regra, né? Porque as realidades são Isso. diferentes. É muito complexo falar ditar uma regra. E nem quero, e nem acho que nem é um local para a gente ditar regra. Mas agora é pensar na relação com o seu filho. E não pensar em perder o ano letivo. Perda não, desculpa, que perca o ano letivo. Mas ele vai garantir uma vida para 2021, 2022. É um outro lugar. E essa discussão volta ou não volta? Tem questões sociais, tem crianças que se alimentam exclusivamente na escola, tem Sociais, famílias políticas que e precisam econômicas. trabalhar. Ele é muito mais amplo.
Mas o peso está nas Exatamente. costas do professor, está nas costas da educação. Quando a base dela ela é muito mais cabulosa, ela é muito É. mais problemática. Questões políticas, questões de políticas públicas sociais, as desigualdades estão escancaradas. Não é Nossa. justo que se defenda, que se retorne à escola por sobre um discurso muito frágil de que o ano não pode parar. Porque uma criança aí faz essa comparação de praia, ai, libera um shopping, ai, libera um bar. Mas a criança, você não vai no bar, numa praia, e fica numa sala com 30 metros quadrados, 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Você vai Exatamente. na praia no final de semana, você não vai ficar no bar 5 dias por semana. Algumas escolas em período integral. Sabe? São discursos que você percebe que é para atender interesses que está muito, que nem passa por perto a criança, a aprendizagem, o E a futuro, qualidade, né? a qualidade desse aprender. Né? Então, a Exatamente. educação hoje que esse professor, nossos colegas fazem, está de parabéns, com todas as deficiências, com todas as dificuldades. Eles estão ali só para manter esse vínculo com a escola. Porque a Eu não escola, sou mais do que professora, aprender. eu não sou Ah, professora, mas tenho minha irmã que é professora, então eu acompanho essa via crucis dela, né? E ela se é, revolta de vez em quando, dá uma loucura, porque realmente não é fácil. não é, imagina. Aí pensar Ela que fala, a tem gente gente que não tem nem. finge que ensina, as crianças fingem que aprendem, os pais fingem que está tudo bem. Nesse momento, infelizmente, que a gente não tem uma política social, É, a gente, infelizmente, tem que se agarrar a isso, né? Porque é esse eletrônico que vai manter o vínculo, que vai manter as isso. relações vivas e, principalmente, os olhos esperançados que Paulo Freire tanto fala. Eu preciso esperançar, não a esperança de esperar, da espera, Isso. mas a esperança do verbo, do agir, do Do pensar. esperançar exatamente, de fato, E de esses ter esse professores, movimento. a nossa educação está por esse caminho, assim, e que eu acredito muito. Então, os pais, eles podem fazer outros caminhos para manter os Uhum. seus filhos ativos nas suas aprendizagens, né? Hoje é muito possível se É fazer que há isso. várias formas do aprender, né? E quando os pais chegam no Nossa! consultório, eu sempre falo que o psicopedagogo, ele lida com a aprendizagem, mas a aprendizagem é muito ampla, né? Desde o momento em que você Não, nasce, você está aprendendo, é porque né? Porque às vezes a pessoa é tem esse olhar, né, fechado. escolarizado. É um Exatamente. olhar escolarizado, é só conteúdo. E aprender é simplesmente você sentar com seu filho, nem precisa sentar com ele. Pega um livro e leia. O filho, a criança, ela é o reflexo, ela é o espelho. Leia para o seu filho. Ah, mas a criança não sabe ler. Existem livros com ilustrações incríveis de contação, de inventação. Que eu não sou Guimarães Rosa, mas eu adoro inventar palavras assim, né? Dessas inventações, você tem que criar. Então, se a criança não sabe ler, deixa, ela precisa ter o contato com o livro. Leia para a criança, faça contação de histórias. Começa a contar uma historinha e pede. Agora, a criança adora ser desafiada. Começa a contar uma história. Eu duvido você continuar a minha história. Era uma vez, eu estava no caminho, encontrei uma pedra e de repente continua. A criança ela pira. Isso é uma escrita aqui, ó, na imaginação, no lúdico. Não, E o não lúdico é? não é coisas E o quanto, coloridas. e o quanto que e quanto que isso contribui para a alfabetização da criança, né, Guilherme? Demais, demais. É um arcabouço que a gente tem que entregar para essas crianças. Antes de chegar nesse letramento, na alfabetização, a gente precisa pensar no letramento. A criança ela tem que Isso. brincar na educação infantil. E aí eu falo com o meu olhar de quando eu comecei a educação, a pedagogia, preconceituoso, porque eu pensava de verdade, até eu começar o estágio, que a educação infantil, quem escolhia a educação infantil é porque tinha preguiça de estudar, porque a educação Uhum. infantil era fácil.
Dá Ledo e trabalho. engano. Quando eu cheguei no quinto semestre, começou a aparecer Piaget, começou os estágios, e quando eu fiz o estágio obrigatório, eu não conseguia entender a criança. E a professora, que eu julgava, na minha ignorância, no meu quarto semestre de pedagogia, que eu achava que era preguiçosa, ela conseguia olhar para a criança, entender o que ela precisava, e socorrê-la, e ajudá-la a se desenvolver. E aí, na psicopedagogia, que eu fui ter a dimensão da importância da educação infantil. Exatamente. A alfabetização é meu chão, assim. Eu fiz com a Miriam Orestegini, que era o Profa, né, com a supervisão da Thelma Vaz. É um lugar assim que eu me apaixonei. Só que antes de chegar até a mim, tinha a educação infantil, a primeiríssima infância, que é o brincar. E aí não é pegar o seu filho e encher de estímulos, que a Luciana ela falou numa live, a nossa Lu, Isso. a Lu Alô. Alves, ela falou dessa questão de não é 300 estímulos por dia. Escolhe um estímulo. E não é estímulo de clínica, é o estímulo de brincar. Pega areia, É. deixa a criança brincar com areia. Pega tampinha, pega ou texturas diferentes para que Isso, essa você está criança trabalhando possa com construir. coordenação, né? A questão sensorial dela. Isso tudo vai. Uma boa educação infantil não vai te dar trabalho na alfabetização. Você não vai ter problema por longos períodos. Eu falo isso porque eu não tive educação infantil. Apanhei para poder aprender a cortar depois de burra velha. E ainda hoje, né? Dependendo do movimento, dói ainda, né? As marcas que ficam na gente. É A minha impressionante sorte é que eu isso. brincava muito. Tinha muita imaginação. Essa foi a minha sorte. É o lúdico, né, Bianca? Isso. Porque hoje o Isso. lúdico tá tão que hoje todas as pessoas falam, lúdico é bom. Lúdico não é pegar brinquedo que tenha 1 milhão de funções e que seja lúdico, não é coisa colorida. Uma coisa é brincar. O lúdico é o lugar onde a criança ela inventa, onde ela faz a Exatamente. Na ponte com a imaginação. realidade. O lúdico Ô, está Gui, aqui. deixa eu te falar. Falta Diga. 1 minuto. Uau! Conseguimos vencer a internet. Yes! A diva Beyoncé deu-nos força. Isso. Falta 1 minuto e 20 e pouquinhos segundos, né? Então, bom, acho que você já falando dessa questão do lúdico, da alfabetização, você já deixou algumas dicas, né, para os pais em relação ao desenvolvimento da criança nessa fase da pré-alfabetização, né? Deixa a criançada Isso. brincar, né? Deixa a Isso. criançada solta na pracinha, se jogando, se sujando, Exatamente. aprontando, né? E você quer deixar mais algum recado? Porque vai acabar. Olha, eu quero agradecer, Bianca, pelo convite. Ah, Dizer que foi eu que mágico agradeço. para mim. Eu que Obrigado de agradeço. verdade por chamar para isso. Você pediu para algumas dicas, algumas referências. Eu vou criar esse post e vou te marcar. Aí pode tanto me sigam aqui, gente. Isso! Guilherme.homecare Guilherme pedagógico Home Care SP. Pedagógico. Isso. Isso, por favor. Estou com a agenda aberta. Entre em contato, eu estou atendendo nesse momento na Zona Leste de São Paulo, Zona Oeste e região Central.